Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o William Alves. O William Alves, que é um publicitário aqui da nossa cidade, sorocabano, torcedor não, né? Fanático do Esporte Clube São Bento, o São Bento, o Bentão, o Azulão Sorocabano. O William faz parte, inclusive, do Conselho Deliberativo do São Bento. E a gente, mais do que para falar do São Bento, a gente veio para falar do próprio William hoje. Porque quando o São Bento subiu no Campeonato Paulista da Série A2 do ano passado para a primeira divisão desse ano, surgiu a notícia pela imprensa, eu acompanhei, de que um louco sairia do Walter Ribeiro Ossic e iria andando até o Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, lá em São Paulo, a pé. E ele não estava sozinho, tinha uns 10 que prometeram junto com ele. Então, o que cumpriu foi ele e o Edu. O William veio, o Edu acho que deve estar com cãibra até agora. William, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thiago, boa noite, pessoal que ouve na noite Ipanema aí. Realmente, naquela oportunidade da promessa em si, foi antes do acesso esse ano, né? A gente conquistou acesso, acho que foi em maio. A promessa foi ali em abril, na reta final, que as coisas estavam realmente difíceis. Mas tinha chance. Tinha chance, mas a gente percebia que, porque assim, a gente ficou o campeonato inteiro na ponta, parecia que ia ser só alegria? Só alegria, esperar ali as rodadas finais e comemorar o acesso e brigar pelo título, mas as coisas foram se complicando. Foi logo depois do jogo contra o Capivariano, que a gente foi pra Capivari com caravana, achando que ia ser o jogo ali da retomada, porque o time vinha num descenso, achando que poderia ganhar do Capivariano e partir ali pra briga mesmo, no próximo jogo já conquistar acesso. Perdeu de novo lá em Capivari, teve o jogo lá em Santo André, com aquele gol histórico do Marquinho no último minuto. Um gol de nuca, quase, né? E aí reacendeu a esperança, porque foi aquele jogo que garantiu ali o acesso no final mesmo. E aí depois daquele jogo até acabei não indo para Santo André, porque lá em Capivari foi aquele balde de água fria, né? Achei que já estava tudo meio que perdido, acabei me dedicando a outras coisas naquele dia. E assisti o jogo, ouvi o jogo, me emocionei e falei, se acontecer, porque já ainda dependia de muitos resultados, muitas combinações, o São Bento ganhar todos os jogos. Então eu coloquei, se subir, eu vou sair do Humberto Reale, na verdade, não do SIC, do Humberto Reale, o antigo centro de estádio. Treinamento, né, o atual. Isso, e vou até o Pacaembu, né, que era pelo simbolismo que representava tanto Humberto Reale, por ter sido o estádio do São Bento por tanto tempo, pela Nogueira Padilha, e também porque a gente estava pertinho da Raposa, né? Já sai dali cabocando. E o Pacaembu também por representar, o estádio que representa o futebol paulista, isso, né? E que não tem associação específica com nenhum clube. Então, era como chegando com o São Bento já na capital, no Pacaembu, que vai ser o estádio. Mas aí, cara, e aí depois essa loucura, né? Essa promessa você fez. Quando você faz uma promessa, você torce pra promessa dar certo, por mais difícil que a promessa seja de ser cumprida. Como é que foi a preparação de maio? Bom, beleza, vou ter que andar aí 100 e poucos quilômetros. Como é que você fez? Você é um cara que já praticava atividade física, fazia academia, ou teve que se preparar para esse embate, ou também ficou na cervejinha, só tomando uma Burgman e foi de boa? Quem me conhece sabe que forma física não é meu forte, né? Até nos últimos anos aí perdi mais de 20 quilos, né? Cheguei na casa de quase 30. Não pela promessa. Não pela promessa, por outros motivos, foi um processo de quase 2 anos. No entanto, foi um caminho inverso, porque depois do acesso, lá em Catanduva, eu, Edu, o pessoal que fez a promessa estava lá também, e a gente feliz pelo acesso e feliz por poder cumprir a promessa, era essa a vontade mesmo. Mas depois foi surgindo aquelas dificuldades de organização, a gente buscando contato com a concessionária da rodovia, tendo dificuldade, polícia rodoviária também com Copa do Mundo, toda aquela confusão que eles estavam se dedicando às delegações e tudo mais, e foi ficando difícil, e as pessoas na cidade cobrando, pagar. Saiu até em jornal, o pessoal no Facebook cobrando as promessas. Verdade, cara, enxerido mesmo, assim, botando o dedo na sua vida. Mas assim, eu acho até justo, porque foi uma promessa pública, né? Que saiu em capa de jornal, a gente divulgou isso em Facebook, foi matéria na TV, então
como a gente tornou público, a gente tinha que aceitar essa cobrança. E cumprir, a gente ia cumprir de qualquer forma, mas é que como tinha essa previsão de 10, 12, 15 pessoas junto, ia ter mesmo uma demanda de estrutura muito grande, organização e segurança, que a gente não ia conseguir organizar de pra não morrer ninguém atropelado. A gente não queria, eu brincava que a gente não queria perder torcedor nisso aí, a gente queria ganhar torcedor, né? Então, a dificuldade de organização foi se arrastando, e aí chegou um momento que eu vi que concessionária não ia dar o apoio mínimo, mas não o que a gente precisava, a polícia rodoviária também tem as suas limitações, então falei, vamos com a coragem, com a garra, vamos ver o que a gente consegue de apoio no caminho, e aí as coisas foram se encaixando. Muito legal, o William vai contar mais sobre essa história, essa epopeia, daqui a pouco vamos de som, na volta mais William Alves, o torcedor símbolo do São Bento. Depois dessa ele escreveu o nome dele numa página à parte da história desse glorioso e centenário azulão de Sorocaba. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre. Surreal, ir de Sorocaba até São Paulo andando, sem preparação, pelo que eu senti aqui dele falar. E aí, como é que foi, William? Em quanto tempo vocês cumpriram o trajeto? E vocês fizeram o mesmo percurso do carro, por exemplo? Pegaram Castelinho e vão embora pra casa, é isso? Que no total 97 quilômetros pela Raposo que a gente foi, né? Vocês foram pela Raposo? Pela Raposo, porque... Não é pior depois que chega em São Paulo? Então, ali foi um trecho bem complicado. Mas a gente fez pela Raposo, primeiro que o trecho era mais curto, e segundo que não tinha aquela dificuldade. A gente teve aquela dificuldade no trecho final da Raposo, com acostamento muito estreito, dificuldade de caminhar, mas na Castelo a gente fez uma análise, os pontos de parada iam ser mais difíceis, porque na Raposo pelo menos tinha mais urbanização, mais urbanizado, lugares para você poder recarregar água, que o consumo de água é muito grande, ainda mais que a gente pegou os dias mais quentes do ano. Vocês foram agora, no auge da cantareira na seca aí. E aí não tinha os abrigos, não tinha nenhum outro ponto de parada na Castelo. Castelo você pega aquela linha reta e vai embora. Na Raposo a gente conseguiu... Tem o Boteco do Zé, a pousada da Dona Maria. E aí você vai conseguindo parar e tomar alguma coisa. Vocês foram em 2 ou 3 dias? Em 4 dias, na verdade. 4 dias. 97 quilômetros, a gente andou nos 3 primeiros dias 30 quilômetros cada dia. E no último a gente pegou a gente já estava lá dentro de São Paulo, só deu aquele último tiro de 7 quilômetros para garantir a chegada. Mas a Raposo, além de tudo isso, foi onde a gente conseguiu os pontos de apoio, né? Conseguiu em Mairink lá ficar na chácara de um São Bentista, o Sérgio, conseguiu em Vargem Grande Paulista a casa da Maria Helena, a irmã de um São Bentista também, o Quitu. Sem andar, só a pé, até para ir na chácara, Não, aí alguns momentos, por exemplo, chegava lá na entrada de Mairink, ia de carro, pegar e levava, porque senão não tem como, ia dar muito mais, né? Qual foi o momento mais difícil da viagem? O momento mais difícil da viagem, que assim, até isso também foi positivo de apenas em 2, com menos gente, que aí um vai respeitando o ritmo do outro, né? O segundo dia do Edu foi mais difícil. O meu terceiro, o do último trajeto maior para chegar em São Paulo, foi bem complicado, porque eu já estava bem cansado. E aquele trecho urbano com pouca árvore, com pouca área verde, então ficou aquela coisa sufocante, calor. E ali é um movimento de um fluxo de veículos absurdo. E era uma coisa mais tensa, porque os trechos mais urbanos tinha ali acostamento, tinha até área com calçada, com marginal da Raposo. No entanto, em outros trechos muito difícil mesmo. Então ali foi mais difícil. Isso prejudica a velocidade, né? O ritmo da passada. Sim, tanto é que foi o dia que a gente ficou mais tempo andando. A gente saiu de Vargem Grande
por volta das 8 horas da manhã, por mais que a gente parou para fazer matéria para TV, mas a gente foi chegar em São Paulo já 6 horas da noite, já estava anoitecendo. Então foi o dia realmente mais difícil, porque a gente teve que ficar parando e pensando e vendo, atravessando passarela porque estava mais seguro lá, ou talvez aqui, ficar analisando pela questão. E só você e o Edu? Só eu e o Edu. Sem ninguém acompanhar, nem namorada, nada? Não, e depois diz que te ama, cara. Ali foi só por telefone, o pessoal ligava para saber se estava precisando de alguma coisa. E no caminho também a gente teve algumas ajudas, assim, dos anônimos, né? Porteiro de condomínio que deixava a gente pegar água geladinha na geladeira, até um São Bentista ali na região de São Roque, a gente lá subindo Alto da Serra, quem anda de carro lá sabe que são 3 subidas assim intensas, que quando você tá de carro passa rapidinho, mas a pé o bicho pega. E quando a gente tava na segunda subida, já finalizando ela, bem cansado, e a água quente, não tinha conseguido parar em nenhum lugar para pegar água, não tinha. Aí um rapaz passou com a gente já ali saindo de Mairim, que passou de moto e gritou São Bento, viu a bandeira, e aí a gente parado nesse ponto lá em São Roque, ele parou, perguntou, ouvi que vocês estão pagando a promessa, precisa de alguma coisa? Aí a gente naquele momento, não, a gente nem tava lembrando da água. Putz, não precisa, a gente já tava com nosso suporte, digamos assim. Aí ele falou, nem água. Aí a gente pôs a mão na água, tava fervilhando. Ele falou, se conseguisse uma aguinha gelada, né? Ele foi lá no mercado, lá na frente, pegou água geladinha pra gente, ajudou bastante, trouxe um biscoito que foi o nosso almoço aquele dia. Então teve essas ajudas não organizadas, digamos assim, mas que mostraram realmente essa boa vontade das pessoas. Quando a gente contava a nossa história, todo mundo queria ajudar de alguma forma. Sensibilizava, né, cara? Exato. Maravilha. A gente agora tem uma expectativa de que o São Bento faça bonito na Série A1, que é não cair. Acho que a expectativa da torcida é essa, né? Se manter nesse primeiro ano, porque assim, o bicho é grande, então a gente tem, são orçamentos milionários. O São Bento vai estar disputando contra clubes que gastam o dobro, o triplo. Sempre foi assim, né? Mas vai ser assim de novo. E o sentimento de chegar lá no Pacaembu a minha parte eu fiz, agora é com eles? Assim, foi tirar um peso das costas, né? Que vinha essa cobrança até própria mesmo, até pela ansiedade ganhei uns quilinhos, foram quilinhos a mais que tive que carregar ali. Cada passo eu lembrava, putz, podia ter economizado naquele big qualquer coisa. E foi tirar esse peso e também que eu sempre coloquei essa promessa, digamos assim, como uma celebração do acesso. Eu queria celebrar o acesso fazendo isso e foi mesmo, foi bacana. E agora eu brinco, né? Que se cair não foi por causa da gente, a gente foi lá e cumpriu nossa promessa. Foi por causa dos outros 10 que ficaram. Né? Eu imagino que o clube vem e com até o mandato da atual diretoria foi prorrogado exatamente para se ter uma programação, se ter uma organização mínima ali do futebol que precisa ter para. A gente sabe que o campeonato começa em janeiro, você tem que começar a se organizar desde já. Agora. Na verdade, desde maio que já se organiza pro ano que vem, né? Então, o resultado dentro de campo a gente sabe que são muitas variáveis, né? Não tem como, antes do campeonato, falar vamos ficar em terceiro, quarto ou brigar para não cair. Não tem como saber isso. Mas, pelo cenário que vem se construindo, a gente imagina uma boa participação. Claro, briga de cachorro muito grande, né? Os grandes clubes que disputam o Campeonato Brasileiro Série A, B, vão estar no Paulista se preparando para esses campeonatos, já com as estrelas e tudo mais. Por mais que o São Bento pregue algumas peças, né? Ganhou do São Paulo campeão mundial aqui no SIC e tal, mas a gente sabe que na média a coisa é bem mais difícil do que isso. Então, nesse primeiro ano, até pela estrutura, que agora que o clube começa a se estabilizar com relação a isso e as finanças também. Tem que ser modesto na expectativa. Tem que ser ali uma participação honrosa para que aí 2016, 2017 a gente comece a alçar voos mais altos. Muito legal, esse foi o William Alves, nosso publicitário, torcedor do São Bento, símbolo, cumpriu a promessa, 97 quilômetros na pernada. William, queria em seu nome aí parabenizar toda a diretoria do São Bento, que a gente que acompanha o clube de fora, muitas vezes a gente faz críticas, mas uma coisa é inegável, esse clube tem camisa,
Esperamos uma grande virada sábado com a transmissão da equipe Pai Bola Futebol Show contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Tem que vencer fora de casa por 2 gols de diferença, né? A missão não é fácil, mas para um clube que conseguiu acesso para a Série A3, levando viradas dentro de casa, aos 47 minutos fez um empate, com esse empate conseguiu uma vaga até na final, depois foi campeão, não dá para duvidar de nada, né? Então, realmente o Botafogo é um time que se mostrou muito qualificado, muito bem armadinho, mas vamos para Ribeirão. E só uma coisinha, você me chamou de torcedor símbolo, ainda falta muito para isso, né? Torcedor símbolo do São Bento é as irmãs Ramalho, o Arnaldo. Quem sabe daqui uns 30, 40 anos a gente possa me nomear como isso. Pode Por ser. Enquanto sou apenas um torcedor. Obrigado. Maravilha, esse foi o William Alves. Luizinho, vamos de música, esse é o Na Noite Ipanema. Gostei do papo. It might seem crazy.